Olá, existem evidências muito significativas que comprovam que o Babi é o prometido de todas as épocas, de todas as religiões. Vou apresentar um material para vocês aqui, para a gente ter uma relação com isso. Em 1844 foi a data da declaração do Babi. Essa época era uma época de muitos acontecimentos no mundo. O mundo estava passando por um processo de evolução e existia nessa época um movimento chamado milenarismo, que é aqueles que pensavam que Cristo ia reaparecer na Terra para reinar durante 1000 anos. E é um movimento muito semelhante ao messianismo, né, que pensa da realidade de um Messias para o mundo, para salvar o mundo, ajudar o mundo. Né? Vou falar sobre 3 pontos que evidenciam isso. O primeiro é a intuição. Joaquim de Fiord, lá no ano 1132 até 1202, quando ele viveu, ele imaginava que os 3 estágios da história eram ligados com a Santíssima Trindade. Então, as 3 pessoas, Deus, Filho e o Espírito Santo, eram épocas. A primeira época de Deus, quando criou o mundo, a época do Filho, quando Jesus veio à Terra, e a época do Espírito Santo seria uma época maravilhosa. Né? Então, essas 3 idades seriam as idades que iriam acontecer coisas muito importantes. Então, a terceira idade seria a época do Império do Divino Espírito Santo. A segunda visão que nós temos também sobre essa época que o Babi veio era por inspiração. Né? Joseph Smith, que fundou a religião que hoje chama Igrejas dos Santos dos Últimos Dias, ou Mormon, ele era, quando menino, ele teve algumas visões, e nas suas visões ele via 2 personagens cujo esplendor e glória desafiavam qualquer descrição. Então ele imaginava que existiria uma época onde 2 seres estariam aqui na Terra para ajudar a humanidade. Que seria Deus, o Pai, e Jesus Cristo. Então, uma figura gêmeas, que é a antiga civilização vinda de Jerusalém, que estabeleceu nas Américas por indicação divina. Então, a primeira visão, a primeira inspiração foi de Joaquim de Fiord, que pensava numa época onde o Divino Espírito Santo ia reinar, e em seguida Joseph Smith teve essa visão. O terceiro ponto inspirador seria a razão lógica. Um pastor chamado William Miller, né, no início do século XIX, ele pesquisou muito sobre a Bíblia e chegou a algumas conclusões. William Miller foi o cidadão que fundou praticamente a Igreja Adventista. Ele estudou e descobriu lá em Daniel 8,14 a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Certo? Essas 2.300 tardes é simbólica, que correspondem a 2.300 dias. E aí, a partir daí, ele conseguiu fazer um esquema onde ele pôde perceber e entender a data de 1844 como uma data importante, certo? Então, essas 60 semanas, né, sino 490 dias. Então, ele, a partir disso, ele conseguiu perceber que o ano de 1844 seria a época da vida de Jesus. Essa é a mesma profecia através da qual você pode identificar a idade de Jesus Cristo, né, em que ele morreu com 33 anos e declarou sua missão com 31, e aí ele teve um tempo de reinado aqui na Terra.
Da mesma forma, a partir desse princípio, ele chega a 1844. Então, 2.300 anos, menos 457, que é quando o tempo foi purificado, dá 1843. Só que no ano de Cristo não começa em 0, começa em 1. Então, esse ano aqui seria 1844. Então, essa data de 1844 foi exatamente a data que o Babi se declarou. E vocês podem ver que esse material trabalhei a partir da fala do William Miller, que foi tirado dos escritos dos adventistas. Certo? Então, essa época, de 1844, ela é exatamente o período onde que se revelou o Babi cumprindo as profecias do passado. Ele veio ao mundo para abrir a porta, isso significa o Babi, para a vinda do novo mensageiro de Deus chamado Bahá'u'lláh, que veio trazer os princípios para a unidade humana.